É Dia Nacional da Saúde e Nutrição e a gente vai trazer um alerta dos alimentos com fama de saudáveis, que são carregados de açúcar. O consumo exagerado pode comprometer a saúde e a gente convidou uma nutricionista, ela está com Daniele Fonseca para nos trazer orientações, saber quais são esses alimentos que estão no nosso dia a dia. Tem gente que fala, eu não emagreço de jeito nenhum, coloquei, por exemplo, eu como barrinha de cereal no meu lanche, aí nem sabe que está consumindo, por exemplo, açúcar, né, Daniele? Clarissa, essa barrinha de cereal é um exemplo, né, de um item, de um alimento que chega para a gente de forma disfarçada. Em algumas delas tem bastante açúcar, viu? A nutricionista que a gente convidou foi Laís Souza, que é nossa convidada hoje aqui no Bom Dia Pernambuco. Então, Laís, barrinha de cereal pode ser assim uma vilã, né, para quem está fazendo regime, dieta, mas nem todas. Fala aí pra gente, aqui temos que ficar atentos para escolher o produto certo. Bom dia. Bom dia, gente. A gente tem que ficar atento na composição dessa barrinha. Se essa barrinha, como primeiro ingrediente, é o açúcar. Então, existem vários nomes que podem estar ali, que é açúcar. Maltodestrose, destrose, sacarose. Então, todos esses nomes que estão ali como primeiro ingrediente significa que ela tem um excesso de açúcar e que ela tem uma caloria a mais. Se fosse o último ingrediente, que é sempre do maior para o menor, aí sim ela já poderia ser considerada uma barrinha de melhor qualidade. Outro produto que eu falei no início do Bom Dia, quando eu disse que ia falar sobre esse assunto, é o pão integral. O que é que a gente pode falar dele em relação à quantidade de açúcar, Laís? Isso, existem pães integrais que têm um excesso de açúcar. Nele inteiro tem de 15 a 20 gramas de açúcar, então é uma alta quantidade. Significa, gente, aqueles sachêzinhos, cerca de quase 6 sachêzinhos daquele. Então, tem que ficar de olho também na composição desse pão, como primeiro ingrediente, qual é que tem ali. Se é sacarose, se é glicose, né? Se tem a própria açúcar e a quantidade de açúcar por porção. Se for acima de 5 gramas, significa que tem uma alta quantidade de açúcar nesse pão. Temos perguntas aqui de telespectadores. Por exemplo, a de Ilka e a de Célia são bem parecidas. Ilka é de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes. Célia não disse de onde é. Elas querem saber em relação ao cuscuz e à tapioca, porque ouvem dizer que tem muito açúcar nessas duas comidas, que é talvez um dos pratos que ninguém deixa de comer, né, Laís? Cuscuz e tapioca, olha só. Realmente, isso é verdade, tem muito açúcar neles dois. Isso é verdade, tem muito açúcar, mas eu não estou dizendo para vocês pararem, a gente é nordestina, a gente gosta de cuscuz e tem a tapioca também. Tudo depende da quantidade, né, que vai ser consumida ao longo do dia. Então dá sim para consumir, tem estratégias que a gente pode utilizar na alimentação associando a proteínas, né, um cuscuzinho com ovo, né, que já diminui essa absorção desse carboidrato, colocar mais fibra nessa tapioca, né, chia, né, farelo de aveia, e dá sim para a gente estar aí consumindo. Tem açúcar? Tem que ter cuidado com a quantidade e o excesso, temos que ter cuidado, mas não devemos deixar de consumir. Geisa Pereira, é verdade que quem tem diabetes não pode comer melancia nem batata inglesa? Bichinhos, né? Não é assim, gente. Tudo também depende da quantidade dessa batata inglesa e dessa melancia. Hoje em dia a gente tem todo o processo de organização alimentar que a gente pode inserir ali na alimentação de um diabético com estratégias desses alimentos. E sobre as frutas, Laís? Tem gente que diz assim, eu praticamente só como frutas e raízes e não consigo emagrecer. Quais são aquelas frutas onde existe a maior quantidade de sacarose, né? Que é o açúcar presente nas frutas. Isso, existem frutas que têm excesso, tipo banana, né? Então tem gente que come várias bananas ao longo do dia, mesmo sendo fruta, mas tem açúcar, né? Melancia, excesso de melancia também, abacaxi, algumas frutas que têm um excesso de açúcar que ao consumir ao longo do dia, não é que você não possa consumir fruta, vamos consumir frutas. O problema é a quantidade ao longo do dia, por isso que não consegue às vezes emagrecer, mesmo comendo saudável. Foi a dúvida, então, de Geisa, né? Quando falou de pessoas diabéticas em relação à melancia. Isso, a dúvida dela também traz isso, porque ela se consumir ao longo do dia, esse excesso de melancia realmente vai ser prejudicial, né? Mesmo sendo fruta, a gente sabe que isso não é de acordo aí em relação a diabéticos. Laís, a gente agradece demais sua participação nesse dia que é tão significativo, né? Em relação à alimentação saudável de todo mundo. Clarissa.
É isso, muito obrigada pelas informações.